deles, tá? E aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ele já tá com a máscara de oxigênio aqui. Então, antes de qualquer coisa, forneça oxigênio para esse animal, tá? Como que você sabe? Eu não tenho oxímetro, não sei. Olha a língua. Se a língua estiver rosinha, ele está suturando tranquilamente, tá? Outro caso, perfuração. Então, olha aqui, esfaquearam um cachorro. Isso aqui não necessariamente afetou o pulmão, né? Mas isso aqui pode ter afetado o diafragma, pode ter afetado o músculo intercostal e a própria dor, né? Não sei se vocês já sofreram algum trauma na costela, mas é um dos que mais dói. Então, a própria dor dessa lesão faz com que o animal não respire, né? O animal não respira por dor, ou às vezes causou um pneumotórax aqui, tem um sangramento. Outro detalhe, não retirem sem saber o que está acontecendo, tá? Porque às vezes você retira aqui, às vezes atravessou uma câmara cardíaca, por exemplo. E aí você retira isso aqui e você termina de matar o animal. Então tenha certeza do que pegou, leva para radiografar, faz ultrassom, tá? Não retire, assim, na hora que aconteceu, não retire. Esse outro caso aqui é numa emergência, o que vocês podem fazer? Então o animal tem um trauma gravíssimo aqui em tórax, ó, provavelmente, sei lá, um facão, alguma coisa assim. Então eles estão passando um dreno, e esse dreno, ele é muito importante para a cirurgia, porque esse dreno aqui, a gente vai conseguir, depois que fechar aqui, a gente vai conseguir voltar a pressão negativa do pulmão, tá? É bem tranquilo de passar esse dreno, e aí, através desse dreno, você pode controlar o pneumotórax durante a sua cirurgia, e depois que você terminar, você reestabelece a pressão negativa. Esse dreno aqui, ele pode ficar até 3 dias aqui dentro, tá? E aí, depois você retira, depois que tiver estabilizado o animal. Oi? Isso, só que aí... Não, você vai desvirar ele, só que aí quando você for fazer cirurgia, ele já vai estar entubado, você já vai ter passado um dreno torácico, ele vai estar todo monitorizado, né? Nesse caso aqui, é para que ele tenha condição de respirar sozinho. Se você cede esse animal e ele tiver hipóxia, ele morre. Então, primeiro você tem que estabilizar a saturação dele, tentar amenizar a dor para depois levar para o centro cirúrgico, tá? Aí, pessoal, esse aqui é um esqueminha que eu fiz para vocês. Não sei se na parte humana tem, os meninos vão saber me falar aí. Mas tem uma forma de respirar para o animal que chama PEP, que é a pressão expiratória positiva. Eu acredito que no humano deva ter também. O que significa isso? Significa que em pacientes que você tem contusão pulmonar, que você tenha, por exemplo, pneumonias, você tem alguma coisa que esteja dentro de alvéolos ou destruindo alvéolos, a ideia é que esse animal ele não consegue trocar gases com eficiência, porque tem alguns locais que estão destruídos. E além disso, ele tem secreção, sangue, etc. ali dentro. Então a ideia é que você jogue oxigênio para dentro e que a expiração desse animal, ou seja, a saída de oxigênio desse pulmão, ela tenha resistência. Por quê? Primeiro que se tiver resistência para sair o oxigênio do pulmão, ele fica lá dentro mais tempo. Ou seja, o tempo de troca gasosa aumenta. E segundo, que esse animal, ele vai ter que fazer um esforço maior, né, na musculatura para expelir esse gás. E aí, com esse esforço maior, ele leva junto essas secreções que estão no pulmão. Então, isso aqui, para um animal que tem uma contusão pulmonar, que está na UTI, num ventilador mecânico, alguma coisa assim, é excelente. Existe alguns ambus. Ambus é esse aparelho amarelo aqui que a gente usa para respirar. Existe alguns ambus que eles já têm a PEP nele mesmo, eles já têm a válvula para você fazer PEP. Mas se você não tem essa condição, é muito tranquilo. Então, olha só, esse balão azul aqui, ele tá colocado como se fosse o pulmão do animal.
A saída de ar, porque você bombeia aqui, mas você não pode jogar todo o ar que você bombou aqui para dentro do pulmão do animal. Se for, você causa uma ruptura de alvéolo, é muita pressão. Então, ele tem que ter uma válvula de escape, porque aí ele vai com a pressão que o pulmão aguenta, certo? Então, esse ar ele precisa ter um escape aqui. Isso para humano, para qualquer um. Só que aí, esse escape ele é muito grande. Então, a ideia é você diminuir o escape. Então, o que eu fiz? Eu peguei um dedo de luva, dessas luvas meio de procedimento, coloquei aqui, peguei uma agulha 4012 e fiz um furo. Não vai dar para vocês verem um furo. Mas tem um furo aqui, um furinho bem pequenininho. Então, olha a diferença. Isso aqui é uma ventilação mecânica normal, que a gente faz no dia a dia normal. Ela funciona dessa forma. Então, olha como que o pulmão infla e desinfla rápido. Ó, você está respirando, o pulmão infla e desinfla. Quando a gente coloca a PEP, que é uma resistência aqui na saída, olha a diferença. Você respira, olha o tanto que demora para sair o ar do pulmão, tá? E isso aqui é muito benéfico para esses animais que têm contusão pulmonar ou algum tipo de secreção. Isso aqui ajuda bastante na ventilação, certo? E é tranquilão de fazer. Certo. Sistema hepático. Então, como eu tinha falado, o fígado metaboliza os anestésicos e todos os medicamentos pré, trans e pós-operatórios. Então, se você tiver um distúrbio, a metabolização disso diminui drasticamente, tá? Uma hepatopatia leva a um estado nutricional deficitário. Então, aqui também são metabolizados os nutrientes que esse animal recebe. Se ele não está recebendo nutriente, obviamente ele está desnutrido. E o fígado também produz fator de coagulação. Então, se você tem uma hepatopatia, sua coagulação também vai ser deficitária. O que a gente pode fazer? Você precisa operar um paciente que é hepatopata. O que você pode fazer para tentar ajudar? Então, você diminui a caloria da dieta, você aumenta a caloria da dieta, diminui proteína. Você vai ter uma fluidoterapia cuidadosa e a gente dá preferência para o Ringer, tá? Existe a solução fisiológica mais comum, o Ringer e o Ringer lactato, tá? O Ringer lactato, ele é metabolizado no fígado, o lactato vira um ácido. Então, se o fígado não está metabolizando, você joga ácido dentro do animal, você vai causar uma acidose metabólica. Nayara, deixa eu te fazer uma pergunta. Passa. Desculpa te interromper. Nesses fatores de coagulação, você está falando de quais? Todos eles. Menos as plaquetas. Ah, tá. Não, aqueles fatores de coagulação que chega na sinalização lá da cascata. Eu não vou saber o nome de todos. Não, tudo bem, tudo bem. Mas é proteína, tá? São proteínas metabolizadas no fígado. Não, tranquilo, porque eu lembrei que a vitamina K, a maior parte dela é fabricada pela microbiota, né? Intestinal. Isso. A transfusão de plasma ou sangue. Então, se você tem uma dificuldade, né, por que do plasma, pessoal? O plasma, ele é rico em plaqueta, né? Então, se você tem uma dificuldade de coagulação, o ideal é que você coloque plasma, porque o plasma, ele não tem aquelas fatores de tipagem sanguínea, então você está colocando ali basicamente só plaqueta no animal, tá? Nayara, Oi. Mas o plasma, ele não é rico só em fatores de coagulação, não tem plaqueta no plasma, não. Não tem plaqueta no plasma, só fator de coagulação, então é isso. Porque quando a gente precisa, você faz um concentrado de plaquetas e faz Isso mesmo. Ou concentrado de plaquetas, só que na veterinária, não sei se quem tá perguntando é a Thaís. Na veterinária, a gente não consegue fazer nenhum nem outro. É muito difícil. A gente não tem... Tem a bolsa pronta, né? A gente não tem centrífuga, não tem nada. Então, o que geralmente a gente faz? Sangue fresco, tá? Por quê? Aí, por causa da plaqueta. Agora, realmente, eu me enganei. Aí, o sangue fresco tem plaqueta. Não pelo sangue, mas pela plaqueta do sangue fresco.
Só que, se for sangue estocado, já não tem, porque a plaqueta morre. Então, por exemplo, você tá lá numa cirurgia, tem um sangue lá na geladeira de 3 dias, você precisa só de plaqueta, não vai adiantar você transfundir, certo? Então você já tem que ter um animal preparado para, caso seja necessário, já fazer a retirada de imediato. Ou se não, exatamente, ou se não já deixar pronto, né? Já deixar coletado esse animal, tá? Tanto o plasma rico em plaquetas, essas questões, na veterinária é extremamente difícil. Eu já tentei entrar em contato com o hospital da UFO uma vez para tentar rodar, para fazer um enriquecido de plaqueta, para mim eu não consegui, né? Porque o pessoal fala que vai realmente, né? Vai contaminar, porque é outro sangue e tudo mais, faz sentido. Mas pra gente na veterinária é muito difícil. Então quando a gente precisa... Aí faz pra gente. Você faz, Thaís, pra gente? Eu tenho centrífugo lá, só tô esperando agora, a hora que a gente ia montar, veio o coronavírus. A nossa intenção é ter o plasma, o concentrado de plaqueta e o sangue. Nossa, bom demais. Tomara que dê certo, vai ajudar bastante. Não, porque tem hora que o que a gente precisa é só isso, não é a bolsa total. Exatamente, né? E aí o que a gente causa de prejuízo para o animal colocando sangue é grave, né? Porque você está colocando um tecido diferente do dele no organismo. E que ele não está precisando naquele momento, né? Mas exatamente. Na falta, exatamente, né? Exatamente, ele não está precisando, ele estaria precisando só de plaqueta, né? Outra questão, sistema urinário. Obrigada, Thaís, pela ajuda. Sistema urinário. Então, aqui, ó, se vocês conseguirem ver, olha o tanto de cálculo que tem aqui na vesícula. Tá vendo? Oi? Não, eu falei, eu vi. O que a gente tem que levar em consideração desse animal aqui? Principal coisa é que ele vai estar ou em uremia ou em azotemia. O que é isso? Ureia por conta da obstrução ou a creatinina muito aumentada, né? E isso vai causar um monte de distúrbio, inclusive neurológico no animal, tá? Então, a gente tem que saber que um animal que está obstruído, né, principalmente gatos, ele é um paciente em choque, né? Então, você precisa tomar todos os cuidados de como se você estivesse fazendo o paciente em choque para depois levá-lo para cirurgia. É gravíssimo. A gente acha que é só urina, ou é só bexiga, ou é só uretra. Não, é a principal causa de morte em felino, tá? É a obstrução. Eu já passei por isso em gato também. Tivemos que primeiramente fazer uma punção para depois passar a sonda tonquete. Nossa, é difícil, é complicado. Complicadíssimo. E aí a uretra do gato é muito chata. E aí você passa a uretra, você rompe essa uretra com a sonda. E aí você causa um outro problema, um problema iatrogênico, né? Você mesmo que causou. Já peguei vários casos de uretra felina rompida, e aí que eu tive que fazer penectomia no animal, porque a uretra estava rompida. Então, a gente tem que fazer, então, uma estabilização pré-operatória, né, porque é um animal grave, é um animal que está em choque, então ele merece uma estabilização para depois a gente levar para a cirurgia. Fluidoterapia, mais uma vez, cuidado. Você só faz a fluidoterapia depois que você desobstruiu. Porque se você estiver fazendo fluidoterapia e o animal está obstruído, ou você rompe a bexiga, ou você rompe o ureter, ou você causa um acúmulo de líquido no rim. E aí você vai ter uma hidronefrose, tá? Ou mesmo edema pulmonar. Então, primeira coisa, drenar a urina. Segunda coisa, todas as vezes que vocês forem mexer ou em sistema urinário, ou em sistema reprodutor, sondem o animal. Sondem. Passa uma sonda uretral para vocês saberem o que você está mexendo. Você está mexendo em ureter, se você está mexendo em bexiga. A sonda está ali para te guiar, tá? Para você não incidir uretra, nem nada disso. Porque são muito perto, principalmente nos machos. E tem um negócio ainda, né? O animal que depois que tem um rompimento da uretra, tem que fazer penectomia, ainda tem a questão da incontinência urinária, né? Que o animal não consegue controlar.
Qualquer coisinha, do jeito que ele senta, ele pode urinar sem ele mesmo saber que está urinando. Ele até controla, porque existe 2 esfíncteres, né? Existe o esfíncter interno e o esfíncter externo da uretra. Quando a gente faz a penectomia, a gente tira só o esfíncter externo, né? O esfíncter interno, ele ainda continua. Só que a eficácia do esfíncter interno é muito inferior do esfíncter externo. Então, assim, um animal que tem uma penectomia, se ele não tivesse o esfíncter interno, ele ia ter incontinência e ia fazer xixi, assim, para todo lado. O animal que tem uma penectomia, ele goteja. Né? Ele, às vezes, onde ele senta, ele dá uma gotejadinha, mas não significa que ele fez todo o xixi que estava lá na bexiga, né? Ele só tem uma dificuldade de contenção, tá? Outra coisa, pessoal, que, nossa, isso aqui acontece demais. O pessoal não entende, não sabe, e aí a gente tem um problema gravíssimo no pós-operatório, que são os pacientes com hiperadreno. Não necessariamente o paciente vai chegar para você com todos esses sinais aqui que esse cachorrinho tá mostrando, que pra gente isso aqui é nítido, que o animal tem uma lesão aqui, né? A gente não pode não saber o que é, mas que a gente sabe que o animal não é saudável, só de olhar a gente sabe. Mas às vezes chegam animais com alterações discretas de hiperadreno, né? E o hiperadreno, ele é extremamente inimigo de procedimento cirúrgico. Primeiro, todo animal com hiperadreno pode desenvolver a síndrome de Cushing. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, o que é a síndrome de Cushing? São pontos de gordura, alopecia, poliúria, polifagia e o abdômen pendular, né? E aí a gente fala que eles também têm telangiectasia, ou seja, aqueles vasos. A gente olha a barriga do cachorro, tá cheio de veias, assim, pele bem fininha. Então, isso aqui é um tipo de síndrome. Não necessariamente todos os animais com hiperadrenocorticismo desenvolvem o Cushing, mas eles são propensos a desenvolver. Só que todos os animais que têm hiperadreno, eles têm um aumento na gordura intratorácica. Então, se eles têm gordura intratorácica, eles vão ter uma respiração comprometida durante a cirurgia. O cortisol na corrente sanguínea, ele tira algumas células de defesa, né? Algumas células de defesa são inibidas pelo cortisol na corrente sanguínea. Então, por conta disso, a cicatrização de um animal que tem hiperadreno é horrível. Você faz uma mastectomia num animal que tem hiperadrenocorticismo, abre todos os pontos, porque não cicatriza, tá? A resistência do tecido também diminui, então são animais que têm tecidos friáveis. Você rompe veia, você rompe vaso muito fácil por conta da doença. Então, se você tiver como primeiro estabilizar esse animal com alguns fármacos, para depois fazer a cirurgia, é o ideal. Isso aqui deve ser colocado para o tutor, porque às vezes o tutor acha que a culpa é sua, que os pontos abriram porque você é um mau cirurgião, porque você não tomou os cuidados de asepsia, e não é, a culpa é do animal que é doente, assim, né? A culpa não é do animal, coitado, mas aconteceu por conta da doença dele. Por outro lado, tem o hipoadrenocorticismo. Então, esse animal, ele tem um baixo cortisol. Então, a gente tem que tomar cuidado em situações de estresse. Animal que se estressa demais com o hipoadrenocorticismo, ele tem alterações fisiológicas. Nesse caso, a gente suplementa com corticoide. E aí ele pode desenvolver a síndrome de Addison, né? Ele geralmente é um animal mais quieto, aquele animal bobão, assim, que não reage muito, que não corre, não fica latindo. O hipertireoidismo é muito comum em gato, tá? Então, qual que é o principal problema do hipertireoidismo numa cirurgia em relação aos gatos? A alteração cardíaca, né? Então, o gato, ele pode ter hipertireoidismo, você faz a MPA e ele morre. Você nem sabe por que ele morreu. Mas é porque você deu uma alteração cardíaca tão grave nele que ele não conseguiu compensar. Isso acontece demais.
Projeto de castração, eu já vi gato morrendo muito por conta de hipertireoidismo. Na hora que você faz usou letil, ele morre, ele para e nada reverte, tá? Por quê? Porque ele tem uma hipertrofia ventricular, então ele tem uma alteração cardíaca grave, ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Isso tudo por conta. Como é que você sabe que o gato tem hipertireoidismo? Aquele gato magro, que come demais da conta, bebe muita água, esses pelos meio molhados, assim, geralmente a gente nota uma caquexia muito alta, porque o metabolismo dele é muito alto. Em relação a... Eu falei do hipertireoidismo, agora eu vou falar do hipo, eu esqueci de colocar aqui. O paciente com hipotireoidismo, ele é bradicárdico. Ele é um cachorro que o coração bate a 60, 50, né? E aí, o Propofol, por exemplo, quando você faz Propofol, ele já dá uma bradicardia normal. E aí você faz um Propofol no animal com hipotireoidismo, você tem uma parada cardíaca na indução. Isso aqui já aconteceu comigo, a gente não tinha o diagnóstico, porque o animal não tinha todas essas lesões, e aí depois a gente viu que o animal tinha hipotireoidismo, e para muito rápido, e você não consegue reverter. Ele deprime a parte respiratória, ele tem hipotermia, como ele é muito gordo, o tempo de recuperação da anestesia demora horas, até um dia, e aí como ele tem hipotireoidismo, o metabolismo é mais baixo, o risco de infecção é muito maior. Outro tipo, e esse aqui também é gravíssimo, são os animais diabéticos, né, que a gente tem uma falha na captação de glicose para dentro das células. Então, o procedimento cirúrgico, ele varia. Em alguns animais ele pode causar, um animal saudável, ele pode causar uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. O procedimento cirúrgico também causa isso, porque ele está sob estresse. No animal que é descompensado, você desestabiliza. Então, o animal que já é diagnosticado com diabetes, você tem que aferir a glicose dele no transoperatório a cada 5 minutos. E aí você vai repor a glicose ou fazer insulina, depende de como tiver. Esses animais, eles entram em cetoacidose, ou seja, ele começa a metabolizar gordura e joga ácido na corrente sanguínea. Isso aqui dá um distúrbio respiratório gravíssimo durante a cirurgia. Nesses pacientes, a gente deve pedir um jejum só de 8 horas, por mais que tenha o risco de falsa via, mas esse paciente não pode ficar muito tempo sem se alimentar por conta da diabetes, né? Então, a gente pode fazer uma insulinoterapia, fluidoterapia com dextrose e monitorar a glicemia, tanto no trans quanto no pós. Em relação à hidratação, pessoal, isso aqui também é extremamente importante vocês saberem. Por quê? Porque existe alguns graus de hidratação que, se você não corrige, ou no trans, ou no pré-operatório, você leva o animal a óbito simplesmente por uma hidratação inadequada. Então, a gente padroniza essas porcentagens aqui como comuns, assim, né? Então, é 4, 6, 8, 10 e 12. Aqui é de 12 a 16, eu também deixei errado aqui, tá? Depois eu vou consertar para vocês. Então, com 4%, a gente é aquele paciente que chega e falou assim, não bebe água tem, sei lá, 12 horas, tá? Então, é um paciente que tem uma desidratação, mas uma desidratação bem tranquila. 6%, então a gente vai fazer o turgor da pele lá, a gente puxa a pele ali do pescoço, se a pele volta rápido, ele está hidratado, se demora um pouquinho, ele vai estar desidratado. Então, nesse caso, a mucosa dele está seca e a urina está bem concentrada, aquela urina bem fedida. Com 8%, então a gente já tem uma dificuldade maior da pele voltar. Então, você puxa a pele do pescoço, é aquela pele que demora até a voltar. Mucosa seca, as mesmas coisas do de 6%, só com uma intensidade maior. De 10% a 12%, pessoal, o TPC está maior que 3. Todo mundo sabe o que é TPC? É o turgor.
Não, TPC é o da mucosa gengival, que você... Tempo de preenchimento capilar. Então, o ideal é que esse tempo de preenchimento capilar, ele seja igual ou menor que 2 segundos, um animal normal. Um animal desidratado, com esse nível de desidratação de 10 a 12%, ele tem um TPC de maior que 3 segundos. Então, se aperta a gengiva, ela fica branca e demora a ficar rosa de novo, tá? A mucosa está pálida, o pulso está rápido e fraco. Às vezes ele tem contração muscular involuntária e ele está prostrado, tá? Isso aqui acontece muito com filhote, que vomita muito, tá? O animal chega bem debilitado para você. De 12 a 14% já é choque ou morte iminente. Então, você tem que repor esse líquido de uma maneira mais agressiva. Então, eu coloquei aqui para vocês como que seria a reposição de líquidos. Então, você tem a manutenção diária para um animal, isso aqui é o basal, né? Então, um cão, ele vai de 40 a 50 ml por quilo por dia. O gato, até 60 mais ou menos, dá para fazer ml por quilo, 70 eu já acho muito. O bovino, 50 ml por quilo para você repor a manutenção diária dele. De equino, eu não achei informação, mas onde eu li, é a mesma dose do bovino. Só que aí você associa quando existe perda, né? Então, se o animal está vomitando, você adiciona mais 40 ml. Se ele está com diarreia, você adiciona mais 50 ml por quilo. E se ele tem ambos, 60. Então, para você calcular o que ele já perdeu, né? Para você repor, você vai pegar o peso dele, vai multiplicar pela porcentagem da desidratação e divide por 100, certo? Então, isso aqui vai te dar o que ele já perdeu de líquido, tá? E aí você faz a dose de manutenção associada à perda, se ele tiver tempo. Muito cuidado aqui, pessoal, porque às vezes a perda que ele está tendo não é só água, é sangue. Então você faz um animal que está perdendo sangue, ele está anêmico. Você faz uma fluidoterapia agressiva, você hemodilui, você está colocando muito líquido e pouco sangue. Tá? E aí, ao invés de ajudar, você vai piorar a situação dele. Antibiótico. Eu coloquei bem grande aqui, porque isso aqui é uma polêmica, né? A gente vai fazer antibiótico com procedimentos limpos, não cirurgia limpa, que não tá tudo estéril e tudo mais. Teoricamente, algumas cirurgias não necessitam de profilaxia, né, com antibiótico, nem durante, nem no pré-operatório. Mas a gente sabe que nossos pacientes, eles não são extremamente limpos, os lugares que eles ficam não são limpos e que o contato que a gente tem não é extremamente estéril, igual seria com o procedimento humano, né? Então, minha conduta é sempre fazer uma antibiótico-terapia em casos em que eu sei que o nível de contaminação é alto previamente. Se não, eu faço somente no pós-operatório. Em que casos que eu acho que deve ser feita uma antibiótico-terapia previamente? Em questão de raspagem dentária, tá? Porque você vai diminuir a quantidade de bactéria na boca. Então, quando você faz a raspagem, você já está tirando o biofilme dali. Então, se você entra com antibiótico, o risco de dar sepse, qualquer coisa no pós é muito maior. Então, eu já entro com uma profilaxia. Em cadelas com piometra, por exemplo, você já vai tratar a sepse dela antes da cirurgia, ou em qualquer outro caso que existe uma infecção sistêmica. Então, por exemplo, o animal chega com hepatite, uma enterite, qualquer coisa que tenha uma infecção prévia, ou em cirurgias ortopédicas adiadas. Por exemplo, não consegui fazer cirurgia ortopédica hoje, vou fazer daqui uma semana, então já passo antibiótico. Mas, por exemplo, castração,
retirada de nódulo, mastectomia, essas coisas mais assim, a gente não passa antibiótico previamente, tá? Preparação geral do paciente. A gente sempre pede banhos um dia antes da cirurgia. Os animais que serão submetidos a cirurgias gástricas e intestinais, a gente pede para fazer enema, né, que é uma lavagem intestinal antes do procedimento, um dia antes. Jejum de sólido, 12 horas, tá? Para filhotes, 6, tá? Jejum de líquido de 4 horas. Aqui eu colocaria 6 para filhote 4. A gente coloca para passear com o animal, por quê? Quando o tutor passeia com o animal, a gente propicia a micção e a defecação. Então, esse animal vai chegar na mesa de cirurgia com a bexiga vazia e o intestino vazio. Isso evita dele ficar defecando e urinando durante o procedimento cirúrgico, né? E aqui, ó, que eu falei para vocês, sondagem uretral, compressão vesical, sondagem uretral obrigatória quando vocês forem mexer em sistema urinário ou reprodutor. E a compressão vesical é mesmo para tirar o conteúdo da bexiga antes da cirurgia. Então, a gente tem que evitar a contaminação da área. Então, se esse paciente ele tá sujo, chega aquele cachorro cheio de carrapato, com miíase. Outro detalhe, pessoal, miíase. Não levem o paciente para o centro cirúrgico com miíase, certo? Tira tudo antes. Não deixa entrar larva dentro do centro cirúrgico. O risco de contaminação é altíssimo. Todo paciente submetido a um procedimento cirúrgico perde fonte térmica. Então, existem 2 formas de você proporcionar uma fonte térmica para esse animal. Ou você aquece externamente, ou põe luvinha quente, põe aquecedor, ou você esquenta um sorinho lá fisiológico, se estiver mexendo em cavidade, você dá uma lavada na cavidade com esse sorinho fisiológico aquecido, tá? A dose do soro fisiológico para lavagem é 200 ml por quilo, tá? O posicionamento da mesa, do paciente na mesa, você já vai ter que deixar ele no posicionamento que você vai fazer o acesso, ou seja, decúbito external, decúbito dorsal, decúbito lateral, para que você, durante a cirurgia, não fique mexendo nesse paciente. E a contenção do paciente, você vai ter que amarrar esse paciente na mesa, literalmente, tá? Para você deixar posicionado da forma com que você queira. Então, pessoal, a gente já vai começar a falar do trans. Então, aqui eu coloquei para vocês a regrinha para a gente calcular a fluidoterapia. Essa regrinha aqui, para a gente calcular, vai servir para vocês para tudo. Para internação, para clínica, para cirurgia, para anestesia, para tudo, tá? Então, isso aqui vai ser para a vida de vocês, essa forma de calcular a fluidoterapia de uma forma rápida, tá? Então, a dose de manutenção para um procedimento cirúrgico, em que não há perda de sangue, que o animal não seja cardiopata, um procedimento cirúrgico normal, a dose é de 10 a 20 ml por quilo por hora, certo? Como que isso vira a quantidade que eu tenho que colocar no animal? Então, eu tenho que fazer essa dose de 10 a 20 ml quilo-hora virar gotas em segundos, certo? A gente precisa transformar essa quantidade de líquido que ele tem que receber em gotas, porque o que você vai colocar lá na fluidoterapia não é um soro, não é um equipo. Você tem que saber o quantas gotas você vai ter que deixar cair a cada segundo para você conseguir fazer essa dose que ele precisa. Só uma dúvida, essa fluidoterapia, você está falando ela de subcutânea ou endovenosa? Endovenosa. Cirúrgico é tudo endovenoso. Não entre com paciente sem acesso venoso para cirurgia. Nunca. Tá? Certo. Não, tô falando no caso... Não, esse é o trans, né? Esse é o trans. Esse aqui é o trans. A gente já passou por trans, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei esse paciente aqui, ó. O Juquinha, ele tem 10 quilos e vai fazer uma cirurgia de ruptura de ligamento cruzado cranial. Ou seja, uma cirurgia que não existe perda sanguínea, uma cirurgia tranquila, que ele não vai
ter hemorragia, não vai perder líquido e etc. Então, a gente vai calcular para ele. Eu estabeleci que para o Juquinha, eu vou usar uma taxa de 15 ml por quilo por hora, certo? Então, a gente vai aprender a calcular isso. Então, o que eu tenho? Que ele vai ter que tomar 15 ml de acordo com o peso em 1 hora. Só que ele tem 10 quilos, certo? Então, ele vai ter que tomar 150 ml em 1 hora. Só que 1 hora não é a mesma coisa de 3.600 segundos? Exato. Eu quero achar quantas gotas eu vou ter que dar para ele em quantos segundos, certo? Então, o que eu tenho? Que 150 ml tá em 3.600 segundos, porque eu quero essa dose em 1 hora. Mas se eu quiser em 1 segundo, quantos ml serão? Então, serão 0,04 ml em 1 segundo. Existe como você tá lá com a equipe funcionando? Vocês já viram um soro funcionando, ele cai a gotinha. Sim. Tem como, com seu olho, você calcular que a gota que tá caindo tem 0,04 ml? Impossível. Isso aqui existe como você calcular se você tiver uma bomba de infusão, né? Se você tiver uma bomba de infusão, o que você coloca lá na bomba? Você digita lá a taxa que você quer e fez mal, ela calcula sozinho, tá? Mas a gente não tem uma bomba de infusão porque é de 800 a 2.000 reais. Então, ela é bem cara. Então, o que a gente vai fazer? Um animal de 5 quilos para cima, obrigatoriamente, nós devemos usar equipo macrogotas, certo? Que é esse equipo que vocês estão vendo aqui, ó, que cai macrogotas. A gente sabe que no equipo macrogotas, a gente precisa de 20 gotas para ter 1 ml, certo? Sim. Então, se a gente precisa de 20 gotas para 1 ml, para o animal que eu estou precisando dar, eu preciso de 0,04 ml. Quantas gotas eu vou ter que deixar cair por segundo, certo? Então, eu vou deixar cair 0,8 gotas por segundo. Existe a possibilidade de eu calcular uma gota 0,8, sei lá, vou deixar cair 0,8 gotas. Não tem como, eu não consigo calcular isso. Então, o que eu faço? Eu aproximo, tá? Então, 0,8 não é próximo de 1. Então, eu deixo cair uma gota a cada 1 segundo. Certo? Sim. Entenderam? Todo mundo entendeu? Então, olha só. Vamos só para fixar. Esse aqui é o Nino. Então, o Nino tem 3 quilos e ele tá com uma obstrução uretral. Só que a gente já desobstruiu. Então, a gente vai fazer uma fluidoterapia mais agressiva. Eu escolhi que eu vou fazer para o Nino 12 ml por quilo. Então, o Nino, ele tem 3 quilos, então eu vou fazer 36 ml em 1 hora. Desculpa te interromper, não é 15 ml que está acima? Ah, eu escrevi errado, porque eu copiei e colei do... Eu já estava fazendo mas a conta 12. aqui. Não, tá, vamos fazer em cima de 12. 12, isso, faz de 12. 12 ml em 1 hora. Então, ele tem que tomar 36 ml em 1 hora ou em 3.600 segundos. Em 1 segundo, ele tem que tomar 0,01 ml, correto? Certo. Só que pacientes com menos de 5 quilos, nós não usamos equipo macro. Nós usamos equipo micro, equipo microgotas. E nós sabemos que para o equipo microgotas, para a gente ter 1 ml, são necessárias 60 gotas, certo? Então, 1 ml, 60 gotas. 0,1 ml, quantas gotas serão? Então, o que eu coloco aqui? 0,6 gotas para 1 segundo. O que eu faço? Uma regrinha de 3, porque 0,6 você fica lá meio na dúvida. É mais perto de 1 ou de nada? Né? Então, o que eu faço? Eu coloco assim, ó, 0,6 gotas dá para 1 segundo. Se eu quisesse ter 1 gota, estaria para quantos segundos? Certo? E aí eu vou ter que seria aproximadamente para 2 segundos. Então, eu vou deixar cair 1 gota, conto lá 1,
2 e deixe cair a segunda gota. Isso você controla no equipe, certo? Sim, tranquilo. Entenderam? Entendi. Na hora da prova você vai deixar só a regrinha, animal acima de 5, abaixo sobre... Não vou deixar nada. Vou colocar assim, ó, quantas gotas por segundo precisa tomar um animal numa taxa de 15 ml quilo-hora. Vou colocar regra não, tá? Não, tipo assim, lembrando que a microgota, 1 ml, só essa... Não. Vocês têm que saber. Não vou pôr. Então vou levar cola mesmo. Leva e não deixa eu ver, não. Não vai ver de jeito nenhum. Porque não, gente, mas não tem erro. Não tem erro, não. Não é cola, não, é lembrete. É lembrete. Uai. Não tem erro, não. Microgotas, 60 não, só para lembrar, na hora pode ser que... É só você lembrar que micro tem mais gotas e macro tem menos gotas. Pronto. Não, é a quantidade de gotas em 1 ml ou 1 ml em quantas gotas, eu sempre troco. 1 ml do macro tem 20 gotas, 1 ml do micro tem 60 gotas. Tranquilaço. Vocês aprendem coisa muito pior, gravam coisa muito pior. Isso aí não é difícil vocês gravarem. Pessoal, aqui eu ousei entrar um pouquinho na parte do Flávio, mas eu achei legal esse resumão, porque ele literalmente resume tudo. Ele já passou pra gente isso aí. Já passou esse resumo? Passou, mas é bom relembrar. É muito bom. Então a gente lembra que, de acordo com os planos de Gödel lá, que ele fez o estudo nos pombos, ele estabeleceu 4 estágios e 4 planos, certo? Sim. Aliás, tem 4 estágios, no estágio 3 a gente tem 4 planos, tá? Então a gente tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e 4. Dentro do estágio 3 a gente tem do primeiro ao 4º plano. A gente sempre deve manter o paciente no segundo ou no terceiro plano do terceiro estágio. Sempre, tá? Então, o estágio 1, ele está alerta à perda de consciência. Então, aqui é a primeira MPA que você faz, é a primeira sedação. No estágio 2, a gente não quer ter esse estágio, certo? Então, a gente faz umas medicações para a gente pular esse estágio. Por quê? Porque nesse estágio ele está excitado e delirando, certo? Então aqui ele vocaliza, ele morde você, gato pula no teto, gruda em você, então isso aqui a gente deve evitar, tá? O estágio 3 é o estágio da anestesia, e o estágio 4 é um choque bulbar e morte, ou seja, o bulbo, que é o responsável pela frequência cardíaca e respiratória, ele para e o animal morre. Então, o primeiro plano, ele tá com reflexo, ou seja, ele pisca, ele tem reflexo corneal, ele tem reflexo interdigital, ele engole, tá? E existe miose. Então, você põe luz lá na cara dele, o olho dele contrai, miose, a pupila contrai. Ele tá normopneico, ataque pineico. No segundo plano, a gente já perde o reflexo de deglutição, só que em gatos, a gente não perde no segundo plano, a gente só perde no terceiro plano. Então, por exemplo, você tá lá fazendo uma castração e a gata tá engolindo, tá mexendo a língua. Não significa que ela não esteja anestesiada. É porque o gato, ele perde o reflexo de deglutição posteriormente, tá? O bulbo tá rotacionado, né? Então a gente vê o olhinho dele rotacionado e a gente tem uma estabilidade na respiração, ela é costo-abdominal, tá? No terceiro plano, a gente mantém os animais no terceiro plano para procedimentos, por exemplo, de tórax, né? Que a gente precisa ter respiração curta, a gente precisa que esse animal esteja com o coração um pouquinho mais em brade para a gente conseguir mexer, tá? Ele vai estar em midríase e essa midríase para a morte é um passo, né? Então, você pular do terceiro plano para o quarto plano é rapidão. Então, o animal que já está no terceiro plano, você tem que tomar cuidado. Mas, existem algumas cirurgias em que você tem que manter esse animal mais aprofundado, certo?
Alguma dúvida em relação aos planos? Não, acho que seja tranquilo. Tranquilo. Então tá. Então, tinha colocado uma imagem aqui para vocês, ela sumiu. Então, primeira variável que a gente vai ver dentro de uma cirurgia é o padrão respiratório. Então, o que é a frequência? Movimento respiratório por minuto, tá? Então, o ideal é que um animal em plano anestésico não diminua a frequência respiratória a menos de 8 movimentos respiratórios por segundo. Então, se ele chegar a 6 ou a 4, já tem algum problema. Então, o que você faz? Dá uma fechadinha no ISO para ele voltar a sentir mais um pouquinho, né? Esse movimento respiratório, ele é costo-abdominal? Ele é só abdominal? Ou ele é só costal? Você vai ver, tá mexendo o tórax e o abdômen, tá mexendo só o tórax, tá mexendo... O que isso te fala? Por exemplo, tá mexendo só o abdômen. Ele tá tendo alguma alteração em musculatura torácica ou alguma compressão lá no tórax que tá fazendo ele não conseguir respirar, mexer a caixa torácica. Pode ser. Também a gente vê em qual plano que ele está, né? Verificando que se é diafragmático, exatamente. Costal, a gente já consegue ter noção do plano que ele entrar, né? Ou, por exemplo, o animal está com uma hemorragia torácica. Sim. Não necessariamente ele está no plano anestésico para ter um movimento respiratório X. Mas ele para de mexer a costela porque não tem como expandir. Tem tanto sangue ali dentro que ele não expande. Né? Então, aí o que você tem que fazer? Drenar, tá? Sim. Outro detalhe, auscultar o pulmão. Tem área de crepitação, então você está fazendo fluido demais, está entrando em edema pulmonar. Tem hipofonese, tem alguma área do pulmão que está sem troca gasosa, tá? Então, isso tudo você tem que monitorar no trans. Não sei se o Flávio falou disso aqui para vocês também, mas, ao meu ver, numa cirurgia, os 2 parâmetros mais importantes é a capnografia e a pressão arterial. Não tem problema frequência, não tem problema respiratório, nem frequência cardíaca, mas o principal é pressão e a capnografia do animal. Se isso aqui tiver ruim, o animal vai ficar ruim, tá? E são coisas que é mais complicado de você voltar ao normal. Então, eu coloquei aqui os gases. A gente tem uma monitoração mais rápida, que é aquela que a gente põe na língua, que tem aquele infravermelho, não sei se todo mundo já viu, que é o oxímetro, e a gente mede a quantidade de hemácia saturada. Ou seja, a hemácia passa com o oxigênio no infravermelho, esse infravermelho ele capta qual a porcentagem de hemácia que está saturada de oxigênio. Tá? Então, o valor adequado que tem que ser para um procedimento cirúrgico é maior que 97%. Se o animal está perdendo hemácia saturada a menos que 90%, já está bem errado. Para a língua dele ficar roxa, é 70%, 60%. Tá? A capnografia, ela mede o CO2 exalado. Então, ela vai ser melhor aferida com o animal entubado. É um sensor, um capnógrafo, se eu não me engano, tá R$10.000. E o monitor com capnografia tá 20. E assim, na veterinária, não sei no nome, mas é extremamente importante. Então, você põe esse sensor na saída do tubo traqueal, e aí esse sensor, ele vai te medir o quanto de CO2 esse animal tá expelindo ali. Então, eu coloquei essa curva aqui para vocês. O Flávio já tinha mostrado isso para vocês? Bom, eu não me lembro. Ele só falou realmente sobre saturação, sobre o oxímetro, esses itens. Não me lembro desse gráfico aí. Alguém me... Eu vou colocar aqui para vocês o que é, só para vocês terem uma noção da importância, tá? Então, o que você vê com o capnógrafo é essa curva aqui. Bater o olho no capnógrafo no monitor, quanto mais próximo de um retângulo tiver a curva, melhor, tá? Então, ela não pode estar montanha. Acorda, Rosenberg. O Rosenberg tá dormindo, já fez. Essas aulas de internet pra mim não dá certo, né? Eu ficar na frente da tela já me dá.
vai lavar o rosto. Então, ó, essa curva ela tem que estar mais próxima de um retângulo, tá? Então, esse número 1 aqui é na parte inicial, onde não existe troca gasosa ainda. Isso aqui é feito em frações de segundo. Eu estou fragmentando para vocês entenderem. Esse número 2 é o início da expiração. Então, é onde a curva está subindo a pressão de CO2 no sensor. O platô é essa curva aqui, o terceiro, que é o platô. Esse ponto mais alto desse gráfico é chamado de tidal, que é o ponto de aferição exata de quanto que esse animal está exalando de CO2. Então, o aparelho, ele capta exatamente esse ponto aqui, que é o ponto na hora que ele termina a expiração e já começa a inspiração, tá? O 4 aqui já é quando ele inspira. Então, o valor normal de um cão é de 30 a 45 milímetros de Hg. Para o gato, é um pouquinho menor, é 28 a 35 milímetros de Hg. Isso aqui é a quantidade de CO2 que ele está jogando fora. Então, quanto mais CO2 ele joga fora, significa que mais oxigênio está entrando, porque ele está conseguindo fazer troca, certo? Se ele tem uma queda, então, nesse CO2 que está saindo, significa que ou ele está com uma hipotensão aguda, ou seja, vasodilatou tanto que a gente não consegue mais ter uma troca gasosa, tá? Então, o que você vai fazer nesse caso aqui? Vai tentar colocar um vasoconstritor, tá? Ou ele tá hiperventilando, ou seja, ele tá fazendo a troca tão rápida que ele não tá dando tempo de exalar CO2, ou seja, esse CO2 ele tá ficando presente no sangue, tá? Isso pode causar uma acidose metabólica. Ou ele tem um embolismo pulmonar, ou seja, deu um trombo lá nos vasos sanguíneos do pulmão, não tem como fazer troca gasosa, ele não está expelindo CO2, certo? Então, o mais tranquilo aqui de corrigir é a hiperventilação, né? Por exemplo, o animal que você está mexendo lá no periósteo da costela, no nervo mais doído. Então, esse animal vai sentir dor, ele vai hiperventilar. O que você faz? Você faz um bloqueio ou você aumenta a anestesia. Aí você corrige o CO2. Quando existe um aumento do CO2, ou seja, esse CO2, ele tá jogando muito CO2 para fora. Então, ou ele tá tendo uma hipoventilação, ou seja, tá entrando pouco oxigênio, ou ele tem uma depressão de todo o sistema respiratório. Isso aqui acontece, por exemplo, em cachorro braquicefálico, ou se você estiver fazendo uma cirurgia e você precisa de uma indução muito profunda, você vai ter uma depressão do sistema respiratório. O que você faz nesse caso? Joga mais oxigênio lá dentro ou aumenta o intervalo de frequência respiratória dele, certo? Certo. As variáveis circulatórias. Então, eu coloquei aqui para vocês o complexo QRS, né? Que é muito conhecido de todo mundo, que é isso aqui que vai aparecer no monitor para você. Quantos picos tiverem, vai ser a frequência cardíaca que esse animal tem. Então, um animal, um cão, considerado bradicárdico, é menor, a frequência cardíaca tem que ser menor do que 60, 70 batimentos, tá? Um gato, para ser bradicárdico, tem que ser menor que 100. Aqui não inclui os filhotes, estou falando de adulto, tá? A frequência cardíaca de filhote é maior. Para um cão estar em taquicardia, o batimento tem que ser maior que 140. E para o gato, aqui está 180, mas eu considero até 200. Tá? Batimentos cardíacos. Então, olha só. O que a gente faz para aumentar a frequência cardíaca? Quando ela está baixa? Quando ela está baixa numa cirurgia, o que você faz? Uso de fármacos. Você pode usar algum fármaco que uma adrenalina, faz subir, elevar a frequência cardíaca. Algum medicamento que cause vasoconstrição de forma que aumente, né? Faça vasoconstrição e cause um aumento da pressão. Nem sempre. Toda medicação de vasoconstrição vai elevar a frequência cardíaca. E sim, ela é mais para pressão. Entendi. Tá. Vamos pensar a primeira coisa.
o animal está anestesiado lá, você ainda não começou a cirurgia, certo? Ele está em bradicardia. O que você vai fazer? Gente, esse animal ele está dormindo. Então, a primeira coisa que você faz é estimular a dor. Então, o que você faz? Dá uma pinçada lá na patinha dele, dá uma pinçada em algum lugar lá que ele sente dor. Aumentou a frequência, ótimo, era dor. Não aumentou? Então espera. Não faça ainda os fármacos que vocês estão colocando aí. Por quê? Tanto a atropina quanto a adrenalina tem uma repercussão gravíssima no sistema vascular do animal, tá? Então, tudo que a gente puder evitar de usá-las, a gente faz. Então, por isso que eu falei que o parâmetro de pressão e capnografia são os principais. Por quê? Porque não necessariamente um animal que esteja em bradicardia, ele está hipotenso e nem hipoventilando, certo? Então, vocês vão ter que avaliar esses parâmetros todos. Ah, professora, meu animal está com 40 batimentos cardíacos, ele está hipotenso e está com hipóxia. O que eu faço? Aí faz atropina, tá? O que é atropina? A gente, na veterinária, não sei nos meninos aí que trabalham com humanos, mas a droga de escolha para bradicardia é a atropina, tá? Na dose de 0,44 miligramas por quilo. O que é a atropina? Oi. A atropina para humanos já está caindo em desuso já. Ah, é? Por exemplo, na RCP você não usa mais atropina. Atropina? Tá. Você não usa mais. Na veterinária, a gente usa atropina em BRAD, para reverter BRAD, tá? Então, o que a gente propõe? O animal está em BRAD, justamente, acredito que o Silvio foi o Silvio que falou? Da atropina? Que tá em... Foi sim. Foi. Tá. O que a atropina faz? Ela não causa só a BRAD, né? Ela é um simpatomimético, então ela causa uma alteração como um todo no sistema parasimpático. Então, isso, muito provavelmente, deve ser por isso que o pessoal do humano está evitando de usar. Infelizmente, na veterinária, a gente ainda tem a recomendação de usar atropina, tá? Então, o animal está em BRAD, a gente faz atropina e aí vê a questão de melhora aí. Animal parou, a gente faz adrenalina, tá? Então, se você fizer atropina com o animal parado, muito provavelmente você não reverte, tá? Em alguns casos, principalmente em gatos, quando a gente faz adrenalina com o animal em BRAD, a gente para o coração, tá? Já aconteceu isso várias vezes comigo, de trocar a seringa na residência. Então, por exemplo, a gente deixa lá a droga puxada, atropina, adrenalina, e na hora de aplicar, troca. E aplica a adrenalina na BRAD. O animal para, tá? Outra coisa, na veterinária também, não sei se acontece em humanos. Tá em BRAD, mas não é uma BRAD, muito BRAD. Posso fazer metade da dose de atropina? Não, nunca façam metade da dose de atropina, tá? Ela causa bloqueio atrioventricular aqui, ó, e aí o impulso não passa, aí o animal pode parar também, certo? Não, o humano também não faz isso, não. Não faz metade da dose? Não faz, não. Qual que é a dose que vocês fazem de adrenalina no humano? A dose de adrenalina em humanos, uma parada, dá o quê? Peçam... Ixi, ficou mudo. Ele desligou o áudio. Tá falando, desligou. Voltou. Voltou. 1 ml a cada 3 minutos. 1 ml a cada 3 minutos. Daria quanto? Então, uma ampola tem quantos miligramas? Eu acho que é 25 miligramas. Eu não lembro, não sei, mas é uma ampola a cada 3 minutos. Tá. As regras de RCP de veterinária indicam uma dose de 0,01 miligramas por quilo para cachorro, de 0,01 a 0,5 miligramas por quilo, né? A gente
não confia nessa dose de 0,01, né? Então, numa parada, a gente sempre usa 0,1, tá? Tranquilo? Por quilo. Ah, tá. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Por mim, tranquilo. Então tá. Outra coisa que vai ajudar a gente bastante você tá mexendo em cavidade, certo? Então, você é a melhor pessoa para monitorar o pulso desse animal. O que você faz? Põe o dedo na aorta. Tá sentindo pulso? A aorta é gigantesca. Seu dedo também. Então, você vai pôr o dedo lá na aorta e vai sentir se você tá pulsando. Tá pulsando? Beleza? O coração tá batendo. Tem como ter pulso sem o coração bater? Não. Né? Então, beleza. Aí a gente tem alguns cuidados na veterinária. Então, a gente pode considerar, a princípio, o pulso forte e fraco, rítmico e arrítmico. Para eu falar que um pulso é arrítmico, pessoal, eu tenho que estar comparando ele também com a frequência cardíaca, certo? O que ele estar arrítmico? É o coração tá batendo num tempo e o pulso tá batendo no outro, certo? Isso, pessoal, existe uma coisa que vocês têm que verificar, que na maioria dos cães existe uma condição, gato não, cães, existe uma condição que chama arritmia sinusal inspiratória. O que significa isso? Significa que dependendo do posicionamento que você coloca o animal, você pressiona os receptores na carótida, certo? E você estimula o nervo vago, e aí ele vai dar uma pequena parada cardíaca. Então, é um ritmo, é uma arritmia, mas é extremamente normal por causa do posicionamento. Se você muda ele de lugar, você para de estimular o vago, o coraçãozinho dele bate normalmente, tá? Então, não confunda esse tipo de arritmia com uma arritmia patológica, tá? Então, eu coloquei para vocês alguns locais em que vocês podem aferir o pulso do animal. Então, o primeiro local aqui é a femoral, tá? O segundo aqui é a artéria metatársica. Então, você sente ela. O ideal é que você sinta a frequência, né, do coisa com 2 dedos, né, para você ter, nunca com o polegar, porque nesses 2 dedos você tem mais sensibilidade, ou aqui na interdigital. Aí, pessoal, em gatos, isso não vale para cão, tá? Em gatos, se você tem a frequência, tem pulso femoral, mas você já não tem mais o pulso metatársico, isso significa que a pressão arterial média, a PAN dele, tá de 60 para menos, certo? Até 60 porque ele ainda tem o femoral, tá? Se o gato perde o femoral, já diminuiu de 60 e é grave, a hipotensão. Isso não vale para cachorro, tá? Só para gatos. Só uma curiosidade aí. Então, a pressão arterial, na minha opinião, é a mais importante fator na cirurgia. O que é a pressão arterial? É a pressão com que o sangue faz a força dentro da artéria, tá? Veia não tem pressão, só artéria. Então, a gente tem 3 tipos de pressão arterial: a sistólica, a diastólica e a média. Para a gente, numa cirurgia, a média vai ser de bom tamanho para a gente monitorar. Então, para eu conseguir manter a perfusão no tecido sem morte tecidual, né, sem hipóxia, essa pressão ela tem que estar de 60 a 70 milímetros de Hg, a média, tá? Que é a média entre a sistólica e a diastólica. Ela tem que estar nesse valor aqui. No cão e no gato, a pressão média tem que ser maior ou igual a 60 para estar normal. No equino, tem que ser maior ou igual a 70.
tá? Então, isso aqui, se a pressão arterial média caiu de 60 milímetros de Hg, que você pode fazer é entrar com drogas vasoconstritoras. Qual que é a melhor resposta na veterinária? Noradrenalina, você pode usar dopamina, dobutamina. Gatos não têm receptores para dopamina, então em gatos você só usa dobutamina, tá? Dopamina não faz muito efeito. Correto? Então aqui, coloquei para vocês, tem monitores que já vêm com medidor oscilométrico de pressão, né? Ou você usa um Doppler, ou você mesmo faz a sua própria pressão. Essa pressão que eu coloquei para vocês é a pressão invasiva. Então, você canula uma artéria, né, na cirurgia, para você ficar aferindo essa artéria, essa pressão, durante todo o procedimento cirúrgico. Então, olha só, ele está pegando a artéria metatarsica, mas você pode pegar da orelha, né, a artéria auricular, você pode pegar a femoral, cuidado com o hematoma que isso gera. Então, você canula, lembrando que para canular a artéria, você não faz garrote, tá? Você canula ela de uma vez só. E aí você sabe que é a artéria porque olha a pressão com que o sangue volta, ó, jorra sangue, tá? Então, você estabiliza o catéter que você fez. Esse tubinho aqui, ó, que ele colocou, tem uma solução de heparina, né? Para que serve? Para que esse sangue que tá voltando aqui nunca coagule no tubo, né? Para você conseguir. Então, você pega uma reguinha normal mesmo, de escola, e coloca um baroreceptor, um baromedidor aqui. E aí você vai notar, olha lá, ó, a pressão fica variando. No caso dele aqui, tá 60. Então, e aí você consegue medir a pressão arterial média. Isso aqui é muito, muito fácil de fazer. O mais difícil disso tudo é você canular a artéria. Depois que você canulou, você consegue ter uma cirurgia super segura, sem precisar de nenhum monitor eletrônico para você fazer a sua cirurgia. É bem tranquilo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu já entrei no pós, nós já estamos chegando ao fim. E essa aqui vai responder aquela questão sua lá, o Diego. Sim, colocou do exercício, né? Eu fui pelo que o povo já falou. Pelo senso comum. Então, olha só. Aqui colocaram, né? Tentaram colocar os procedimentos cirúrgicos e as respectivas dores que esses procedimentos causam. Então, a dor, né, mínima ou ausente, seria numa contenção física, numa remoção de sutura, num procedimento simples como uma tricotomia, numa troca de curativos, numa punção venosa, para você colocar um cateter. Então, são dores mínimas ou ausentes, certo? Nesse caso, nós não usamos nenhum tipo de analgésico. Você não faz tramal para você ir lá e fazer a barba, né? Não faz sentido. Dor leve. Então, esse aqui é um procedimento um pouco mais invasivo, que dói um pouquinho mais. Então, qual seria? Uma cateterização de uretra, tá? Limpeza do conduto. Se esse conduto tiver inflamado, já é uma dor moderada, tá? Então, esse conduto tem que estar rígido. Uma raspagem, não usa esse termo errado, uma raspagem supra e infragengival, uma debridação de ferido, uma drenagem de abscesso, são procedimentos mais simples, tá? Sim. Uma dor moderada. Então, aqui já é uma cirurgia que causa dor, que já é necessário